E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades do dia 4 e do dia 5, né? As atividades que ficou aí da semana passada. Fala de produto cartesiano. De eu começar aqui, eu só quero reforçar, né? O que as coordenadoras têm pedido para estar colocando as atividades em dias, né? Lembrando que essas atividades são a garantia da presença, da validação da presença de vocês. Então não vamos deixar acumular essas atividades, até porque agora com os grupos acho que tá ficando mais fácil para os professores estar auxiliando vocês, né? E aí o professor entra lá para dar alguma dica da atividade daquele dia e você está com a atividade fazendo atividade 3 semanas atrás. E aí vai perder aquela dica lá que talvez pode ser importante na hora de resolver lá, né? Então vamos tentar manter essas atividades ao máximo aí em dias, para não estar correndo risco depois de ter problemas lá na frente, certo? Então vamos começar a nossa correção aqui. A atividade é lá da página 47, a questão 8, a questão 12 e a questão 14. Então vamos lá, na questão 8 fala que uma escola lá oferece cursos de, de idiomas, né? Inglês, espanhol, alemão e mandarim, e cursos profissionalizantes de porteiro, garçom e segurança. E aí ele pergunta na letra A, o que significa I cartesiano P? O que quer dizer I cartesiano P? Então vamos lembrar da definição de I cartesiano. Eu tenho dois conjuntos lá qualquer, né? E aí eu tenho que A cartesiano B são todos os pares ordenados que eu posso formar, onde o meu x do par ordenado pertence ao conjunto A e o meu y pertence ao conjunto B. Então, são pares ordenados que eu vou formar utilizando os elementos de A e de B. Então, I cartesiano P é todos os conjuntos, todos os pares ordenados, né? Onde o meu primeiro, vamos dizer assim, a escolha de dois cursos, onde o primeiro é um curso de idioma e o segundo é um curso profissionalizante. Então, por exemplo, inglês e segurança é um dos elementos desse I cartesiano P. Então, são todos os conjuntos, são todos os pares ordenados que eu posso formar, onde de dois cursos, né? Onde o primeiro é um curso de idioma e o segundo é um curso profissionalizante. Então, seria o I cartesiano P. Letra B. Quantos elementos tem I cartesiano P? Para eu saber a quantidade de elementos, basta eu multiplicar a quantidade de elementos do conjunto I vezes a quantidade de elementos do conjunto P. E aí eu sei que o I tem 4 elementos, né? O P tem 3, e aí 4 vezes 3 é 12, ou seja, um total de 12 elementos. Na letra C. Na letra C, ele quer saber qual é a possibilidade, né, de uma pessoa escolher aleatoriamente um curso de idioma e um profissionalizante, e aí ele ser escolhido inglês e porteiro. Então ele quer saber, ele escolhendo inglês e porteiro, escolhendo aleatoriamente lá qual que é a chance de sair esses dois cursos. E aí então eu vou calcular a probabilidade. Então probabilidade é o que? É a quantidade do que eu quero. Dentro das 12 possibilidades, eu só tenho uma possibilidade dessa aqui, ó. Então é 1 para 12, que é o total. Então o que eu quero em cima pelo total embaixo. E aí eu vou dividindo isso aqui dá 0,08 dízimo periódico aqui, né? Um 3. Vai ficar repetindo 3, 3, 3, 3 e infinito. Se eu quiser aprofundar isso aqui, colocar em forma de porcentagem, basta eu multiplicar esse valor por 100, né? Eu vou ter então 8,3333 em infinito, né? Então dízimo periódico de novo por cento. Então esse seria o meu valor em porcentagem. Então essa aí foi a resposta da número 8, né? Na número 12,
ele coloca esses dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e pede para a gente representar no plano cartesiano é, qual polígono que vai. Qual polígono que vai. Só tive que dar uma pausa aqui, mas vamos continuar então. Ele quer saber que polígono vai representar esse conjunto aqui quando eu fizer lá o A cartesiano B. Então vamos lá, então eu vou fazer o plano cartesiano aqui. E lembrando que se eu tenho A cartesiano B, os valores de x vai ser os valores do meu conjunto A. E os valores de y vai ser os valores do meu conjunto B. E aí a gente vai representar todos os pontos que esse produto cartesiano constitui. Então vamos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar todos esses pontos. E aí a gente tem um problema, porque vamos supor que vamos pegar aqui então A cartesiano B, vamos escrever alguns pontos aqui só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 3 e 2 é um ponto do meu produto cartesiano. 3 para x, o 3 pertence a esse intervalo e o 2 pertence a esse intervalo. Então, é um ponto possível aí do meu produto cartesiano. Outro ponto possível, se eu pegasse 3,1 e 2,01. Também é um ponto que está aqui dentro. 3,1 está entre 3 e 7, 2,01 está entre 2 e 6. Mas eu poderia, ao invés de pegar 3,1, poderia pegar um ponto 3,0001 e o ponto 2,01. Também está dentro desses intervalos aqui que ele me fornece. E aí eu vou ter infinitos pontos, porque se eu entre dois pontos a gente já viu que tem infinitos pontos, né? Eu falei disso lá na sala quando a gente começou a trabalhar com intervalos. Quando a gente trabalha com número real, a gente tem essa particularidade aí. Entre dois pontos eu vou ter infinitos pontos, ou entre dois números eu vou ter infinitos números. Então é a mesma ideia lá de intervalo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai precisar marcar todos esses pontos aqui no meu gráfico. Só que para marcar esses pontos aqui é impossível, né? Porque eu tenho o 3, o 3,1, o 3,0, o 3,2, 3,3, 3,4. Até aí beleza. Mas e se eu pegar entre o 3 e o 3,1, eu tenho o 3,01, o 3,02 e assim por diante. E aí então vai ficar difícil de eu marcar. Então, ao invés de eu trabalhar com pontos, eu vou trabalhar com intervalos. Então, o intervalo que eu tenho aqui no eixo do x é de 3 até 7, que ele me dá lá. Então, eu vou trabalhar com esse intervalo aqui. E no y, de 2 até 6, é esse intervalo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção desses intervalos aqui, ó. Então, vou tracejar aqui, no 3 e no 7. Vou tracejar aqui no 2 e no 6, que é o intervalo aqui no y. E aí, onde esse intervalo cruzou, que é essa região aqui, a intersecção, né, vamos dizer assim, dessas duas projeções, esse vai ser o meu produto cartesiano. Agora eu só preciso analisar uma coisa. Se esses valores 3, 7, 2 e 6, eles pertencem ou não a esse produto cartesiano. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar aqui na notação, ó. Então, 3 menor ou igual. Então, o 3 pertence. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma linha contínua. Então, para dizer que esse 3 pertence ao meu produto. O 7, aqui, de 3 a 7, né? O 3 a gente já sabe que pertence. O 7. O 7 também pertence, ó, qual do menor ou igual. Então, também vou ter uma linha contínua aqui. Agora, para o y, a mesma coisa. O 2 vai pertencer e o 6 também. Então, 2 e 6, eu vou fazer uma linha contínua aqui também. E aí, eu vou ter, então, um quadrado, né?
se você fez esse gráfico de forma bem criteriosa aí, né? Deixando os mesmos espacinhos aqui, que eu fiz com a ajuda de uma régua, você vai perceber que isso aí vai virar um quadrado. Mas se não, se você fez, talvez você fez na mão, e aí ficou diferente esse espaço aqui, sua figura não vai ficar visivelmente um quadrado. Mas se olha pelas medidas, ó, de 3 a 7, dá 4. De 2 a 6, também dá 4. E aí, como eu tenho lados iguais, essa figura aqui vai ser um quadrado, tá? Então, duas coisas interessantes. Qualquer ponto que eu pegar dentro desse intervalo que ele me deu aqui, né? Com a cartesiano B, pegando o x entre 3 e 7, o B, o y entre 2 e 5, é y. Entre 2 e 6, na verdade, né? Eu vou obter um ponto aqui dentro, ele vai estar dentro desse quadrado aqui. Então, qualquer valor que eu pegar lá vai estar dentro desse quadrado aqui. Outra coisa é observar se o ponto pertence ou não ao produto, né? Então, eu vou analisar se for maior ou igual, menor ou igual. Se aparecer o sinalzinho de igual é porque ele pertence, então tem que ser linha contínua. Se não, se não apareceu o igual, né? Ele não vai pertencer, então vai ficar linha pontilhada, né? A ideia é a mesma daqui. É de quando a gente trabalha com intervalos de bolinha aberta ou bolinha fechada. Então essa é a resposta da da número 12, né? Que ele só queria que você falasse qual figura que vai formar quando você projetar esse produto cartesiano aqui lá no plano cartesiano, certo? Então essa é a resposta da número 12, a figura é um quadrado. Lá no número 14, a gente vai somente analisar. Então não vou precisar fazer continha, né? Basta eu analisar a figura e assinalar a questão correta. É uma questão objetiva, ela é uma questão do vestibular, né? Ela é da UFMS do Mato Grosso do Sul. E aí então vamos lá. Ele fala assim, ó, o conjunto S que melhor representa a região R do gráfico é. E aí ele me dá uma região aqui no plano cartesiano, parecida com aquela que a gente fez lá atrás. E aí ele me dá as opções aqui para eu marcar qual delas que é a opção correta que representa essa região aí. Deixa eu achar um lápis. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou olhar são os limites aqui, ó. O x varia de 1 a 4, né? Então vou escrever aqui no cantinho aqui. Vocês escrevam no caderno, tá? Aqui é porque esse livro aqui é meu mesmo, do professor. Então, vamos lá. O x varia de 1, agora eu venho colocando os sinais, de 1 a 4. Então eu vou pôr aqui já menor, depois eu só analiso se tem o igual ou não. E o y varia de 1 a 3, né? Então, menor que y, menor que 3. Então aqui são os valores para x e os valores para y. E aí eu vou olhar aqui se as coordenadas batem, né? Então o primeiro eu tenho todos eles eu tenho, ó, S igual produto ponto par ordenado pertencente ao produto cartesiano, tá ok. Então essa primeira parte que é igual para todas, ó. O que vai mudar são os intervalos aqui na frente. Então todos aqui, ó, no x, que é a primeira parte aqui, né? Essa primeira coluninha de valores aqui. Todos de 1 a 4. Então, isso tá, é 1 a 4. E depois para o y de 1 a 3. Então, os valores não precisa me preocupar, tá? São todos iguais. De 1 a 4 para x, de 1 a 3 para y. Então, não eliminei nada ainda, né? O que eu vou olhar agora? Agora eu vou olhar o sinal. Se o meu ponto pertence ou não ao meu produto cartesiano. Então, vamos lá. Entre 1 e 4. O 1 vai pertencer, ó, porque tá linha contínua. Se pertence, é menor ou igual. O 4 não pertence, então é só menor. Então, para o x, é 1 menor ou igual a x menor que 4. Então, na letra A eu já eliminei, ó, porque aqui tem menor ou igual a 4. Então, a letra A já está fora. Letra B, menor ou igual a x menor que 4. Então, aqui pode ser uma resposta que já está no caminho certo. Letra C, menor ou igual a 4. Também, então, está fora. Menor que x, menor ou igual a 4. Então, tá fora também, colocou trocado, né? E letra E, menor que x, menor ou igual a x, menor que 4. Então, aqui pode ser uma resposta. Então,
correta também. Então, com essa primeira informação, só com o valor do x, eu já eliminei 3 alternativas. Então, eu já reduzi aí minha chance de errar a questão de 50%. Porque agora só tem 2. Então, uma dessas 2 é a certa. Só retomando aqui. No início, então, como a gente tinha 5 alternativas, a gente tinha, então, 20% de acerto, né? Uma chance em 5. Como eu já eliminei 3, né, que já está fora, eu tenho então agora 50% só de chance de errar. Então vamos agora analisar o y para a gente matar essa charada. Para o y a mesma coisa, ó. 1, linha contínua, então ele pertence. Então 1 menor que y, menor ou igual a y. No 3, linha pontilhada, então ele não pertence, então só o menor. Então os valores de y, 1 menor ou igual a y, menor que 3. Então a letra B, menor ou igual a y, menor ou igual a 3. Então já está fora. Então a letra B já... Então só sobrou a letra E. E a letra E tá certinho, ó. 1 menor ou igual a y, menor ou igual ou menor que 3. Tem igual não, né? Então a resposta correta aí é a letra E. Então essa é uma questão envolveu plano cartesiano, envolveu par ordenado, envolveu aí produto cartesiano, né, que era o nosso assunto, e a gente resolveu ela apenas analisando analisando o gráfico que ele deu lá. Se ela fosse aí uma questão do Enem, né, de teoria de resposta ao item, ela seria uma questão aí de nível mediano a difícil, né? Porque ela tem uma informação aqui que você precisa analisar, né? Informações complexas através do gráfico aqui, e as respostas são analíticas, então ela é uma questão aí de mediana a difícil. Apesar que a gente fez aqui analisando cada alternativa, mas daria para a gente montar aqui as coordenadas aqui, os intervalos, e já achar a resposta direta. Ela seria uma questão mediana. Enunciado complexo, né, que você tem o gráfico aqui para analisar, mas as questões é bem pontual. Então, seria uma questão mediana, acho que não seria nenhuma questão difícil não, tá? Acho que eu já falei dessa teoria de resposta ao item na sala, né? Mas se alguém tiver dúvida depois, pode estar entrando em contato comigo, que a gente esclarece aí. Principalmente para quem quer fazer o Enem, né? É uma dica interessante para você determinar quais questões são fáceis, quais questões são de nível médio, né? Operacional, ou difícil, né? Global, tá? Então é uma teoria bem interessante aí que o Enem adota, e a maioria dos vestibulares, concursos também adota essa teoria. Então, pessoal, reforçando aqui mais uma vez, não deixe as tarefas atrasar, tá? Vamos manter as tarefas em dias. O que precisar de mim, pode contar comigo, tá? Falou, boa semana para vocês, bons estudos. Semana curtinha, né? Tem feriado, login. Então, boa semana para vocês e bons estudos. Fique com Deus e até mais.